dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário de Quarentena. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril de 2020 e o tempo virou, né? Ontem até abriu um solzinho, mas outono está vindo e sabemos o que quer dizer isso, né? A temperatura vai caindo, por isso não demole de cuidar de questões de saúde quando elas aparecerem. E estou falando especificamente de coisas mais simples, gripe, resfriado, né? Dá para você se precaver para esse tipo de coisa não acontecer, né? Mesmo porque, uma vez gripado, aí entra o sentido da paranoia e você vai começar a entrar numas que tá testando positivo para o corona, né? Para não entrar nessa crise, toma cuidado aí, não vai sair do banho molhado, e se sair com o cabelo molhado não vai ficar na janela quando está ventando, aquelas dicas que nossas mães nos davam, né? Dorme agasalhado, enfim. Quando tiver frio, põe um casaco, não deixa para se cuidar depois que gripar não. E tanto eu quanto alguns dos meus convidados comentaram aqui sobre chupar um limão logo de manhã, né? Essa é uma das primeiras coisas que você consome quando acorda. Muita gente fica meio que arisco com isso, como assim, um limão azedo, que horror. Mas é um santo remédio. Realmente, tipo, desde que eu faço isso, tenho gripado cada vez menos. E se o azedo do limão é um problema, espreme ali um limão numa colher e pinga uma gotinha de mel, pelo menos ajuda a descer, e fora que mel também, outro santo remédio, né? Essa é a primeira dica do dia, e vou para uma outra dica que não tem propriamente a ver com as dicas de sanidade mental, nem com dicas culturais, mas para quem trabalha com música, o Itaú Cultural está abrindo hoje um edital, pensando justamente que numa época sem shows, quem trabalha com música está meio que na merda, né? Então eles estão lançando tanto um edital autoral, então se você tem um trabalho, um disco, algo que você queira lançar nesse período, você pode se inscrever nesse edital. E um outro para podcast, que diz respeito a quem não é artista, né? Quem não está no palco. Então todas as pessoas que estão ao redor do artista, e aí vale desde o chamado pessoal da graxa, né? Para quem não sabe, graxa é um termo que a gente usa para se referir ao pessoal da técnica, tanto hold, iluminador, pessoal do som, o pessoal que ajuda o palco a se tornar o palco, né? Quanto produtor, engenheiro de som, jornalista, né? Estou cogitando escrever e também já jogo aqui essa pergunta aí que eu estou querendo, não sei se propriamente transformar o Climatias num podcast, não sei se criar um outro podcast, estou com algumas ideias para ir para essa plataforma aí, né? Para esse formato, mais do que essa plataforma. Enfim, pirando aqui. Então fica essa dica aí, se você é do ramo da música, entra lá no site do Itaú Cultural. Até quarta-feira estão recebendo inscrições. É uma boa chance para nos confortar nessa época de vacas magras. Vamos ao disco do dia. Segunda-feira, dia de disco? Não sei, estou estabelecendo isso agora. Conhece? The London Years, coletânea de singles dos Rolling Stones, né? Tem muita gente que tem uma série de birra com os Stones, e é compreensível, né? Os Stones muito martelados, né? Enfim, a maior banda de todos os tempos, sem exagero, né? Tanto uma banda que está nativa até hoje, quanto, enfim, serviços prestados à história da música, tanto no sentido artístico, quanto no sentido comercial, quanto no sentido até de transformar o mundo que a gente... como era o mundo de 50 anos atrás, como é o mundo hoje, com certeza os Stones têm um papel crucial nessa brincadeira. Mas, né, muita gente com aquela coisa, lá vem o Mick Jagger de novo cantar Satisfaction, como se Satisfaction fosse ruim. E não dá uma chance para os Stones. E os Stones têm uma característica, embora você consiga elencar grandes discos da banda, que eles são uma banda de singles, mais do que uma banda de álbuns, principalmente no período ali que tinha rivalidade entre os Beatles e os Stones, né? Enquanto os Beatles emplacavam álbuns irrepreensíveis, os Stones
tinham discos que não eram propriamente memoráveis, né? Durante os anos 60, os grandes discos são mais dos Stones são mais pro final dos anos 60, embora alguns discos do começo e do meio dos anos 60 sejam bons discos, mas eu estou falando de Beggar's Banquet, Let It Bleed, aí a fase pós anos 60, né, que começa com Sticky Fingers, aí já, a coisa já muda de figura, e depois eu até posso falar um pouco mais disso aqui. Mas essa coletânea justamente reúne todos os singles que os Stones lançaram nos anos 60. Foi lançada pela London, né, que era a gravadora deles da época, que foi surrupiada pelo Alan Klein. O Alan Klein era o empresário da banda na época e conseguiu passar a perna neles. E hoje os direitos autorais dessa fase dos Stones estão na mão do Alan Klein, que lançou em 2002, se não me engano. Não, eu tô viajando, ó. Essa coletânea é de 89. Foi bem na época que eles estavam para lançar o Steel Wheels, que foi considerado, o disco Stones voltam à boa fase, né? Depois de ter passado uns anos 80 tenebrosos. E cara, só sonzeira. E assim, recomendo muito que você fique com as músicas do começo dos anos 60, que tipo, que banda foda, assim. 19 Nervous Breakdown, Penny Black, fora coisas menos conhecidas, tipo a versão deles para Little Red Rooster, Off the Hook, e claro, né, Street Fighting Man, Honky Tonk Women, tem mesmo From Turner, que eu amo, Sympathy for the Devil, enfim, descasso, vale muito a pena ir atrás, uma coletânea tripla. E como o Alan Klein passou a perna na banda, né, eu acho que não é nenhum problema usar aquele ditado ladrão que rouba ladrão, né, 100 anos de perdão, então dá pra baixar nas locadoras de torrent por aí. Vou chamar meu convidado de hoje, meu amigo Maurício Tagliari, que deu várias dicas. Estourou o tempo, mas tudo bem, Maurício, tudo bem, não tem problema não. Diga lá, o que você está fazendo aí para suportar essa quarentena, seu Maurício? Beleza. Então, cara, tá difícil, né? Para manter a sanidade, a gente tem que se controlar, não ver tanta rede social, apesar que tem que se manter informado, né? Tô meio rouco de tanto gritar fora Bolsonaro, porque eu não quero ficar só batendo panela, então eu fico gritando, apitando. Cadê? Eu tenho uma apita aqui em algum lugar. Então, cara, além de tentar manter alguma calma mental, um pouco de meditação, eu sei que você diz que você não gosta de meditação, mas eu faço meditação, tenho feito no horário que bate sol aqui na minha sala. Além disso, eu tenho feito uma coisa que é o meu hobby, quer dizer, é sempre bom ter um instrumento, né? Tocar, como diz o Caetano, como é bom poder tocar um instrumento. Acho que os músicos estão nessa hora de introspecção tocando muito. Mas eu, além de tocar, estou compondo, tocando, estudando, eu gosto muito de desenhar. E gosto muito de cinema. Gosto muito de ler. Então, na hora que você não está tentando ser produtivo, no sentido fazer alguma coisa do trabalho, tentar alguma coisa, eu tô lendo e tô desenhando. Uma coisa que eu tenho feito eu vejo um filme e eu pego algum frame do filme e tô desenhando. Vou até mostrar para vocês aqui. Eu tenho, por exemplo, isso aqui é um frame de um filme do Godard. Esses dois aqui são frames de filmes do Carl Dreyer, um filme chamado Vampiro, ou Vampiro. Bem legal esse filme dos anos 30. Ele é mudo, mas ele não é mudo, ele tem uns ruídos, é uma coisa meio estranha. E esse aqui é de um filme do Ozu, né? Eu gosto muito desse ator aí, eu esqueci o nome dele. Mas então aí eu pego caixinhas de isso aqui não é nada em papel de desenho, é tudo caixinha de embalagem que eu recorto. Eu adoro fazer isso. Eu não gosto de jogar fora papel, sei lá. Meu pai tinha uma gráfica e eu tenho uma relação com papel. Outra coisa que eu fiz com a sugestão de uma amiga minha é mandala. Fazer mandalas
né? A ideia é fazer uma mandala por dia e fazer um diário de mandalas dessa quarentena. Agora, dicas, ainda para saúde física e mental, eu recomendo para quem quiser dar uma injeção na libido e falar sobre sexualidade, sobre liberdade, conhecer o trabalho da Abiana, que ela tem já publicou um livro, está publicando o segundo, chamado Textos Putos. Agora tem o Textos Putos 2, que é um trabalho, são contos eróticos, pornográficos quase, que ela escreve, e nesse caso são com imagens do Gal Ópido. Tem fotos, é bem interessante. Ela tem um podcast que você entra, sei lá, nas plataformas, no Spotify, chamado Textos Putos. O nome dela é Abiana, acho que é com B-A-B-H-Y. Mas procura Textos Putos que vocês vão descobrir. Agora, dica cultural. Uma coisa que eu estou fazendo é escutando muito CD, e meu vinil está quebrado, o amplificador está quebrado, eu estou triste com isso, né? Não tem como mandar arrumar, mas estou escutando muito CDs, tenho uma coleção grande de CDs e estou escutando coisa que nem lembrava que eu tinha, assim. O Bernardo Oliveira, lá do Rio, do Audio Rebel, ele comentou sobre músicas de Pigmeu, aí eu lembrei que eu tinha um CD de Pigmeu, fui ver. Agora, 2 dicas para vocês. Uma, esse livro sobre um ritual de música indígena, escrito pelo Rafael José Mendes Bastos, professor Mendes Bastos, vem a ser o pai da nossa querida Maria Beraldo. É um livro fantástico, a vivência dele na tribo durante uma cerimônia da Jaguatirica, e é antropologia, etnologia, e ele tem um jeito gostoso de escrever, ele se mete na história e dá uma visão bem legal, e acompanha um CD com tudo isso. E outra dica que eu queria dar é esse aqui, ó. Esse livro é escrito por uma musicóloga que veio muito para o Brasil, e ela tem uma visão interessante. A primeira vez que eu vi isso me alertou muito, como que a música brasileira é vista no mundo anglófono e por consequência no mercado todo. É muito interessante, porque assim, a gente tem uma impressão de que a música brasileira tem uma presença assim no mundo, e a leitura dela é muito sem ufanismo, bem objetiva, e ela coloca o quanto sempre dependeu de algum efeito externo. Por exemplo, existe uma coisa que eu nunca imaginei. A Bossa Nova fez sucesso nos Estados Unidos porque veio uma onda de danças. Tinha o Rally-Gali, o Twist, etc. Então, tinha aulas, academias de Bossa Nova. Uma coisa que não existia dança de Bossa Nova no Brasil, lá a coisa pegou por causa de dança de Bossa Nova. E por aí vai. Tem várias coisas, e é muito interessante para a gente se entender no mundo do mercado. Né? Por que, por exemplo, a música que mais toca hoje no Brasil, que é sertanejo, não tem menor sentido para eles? Né? Por que talvez o funk tenha? Tá? Então, assim, gostei, assim, ficou até um círculo assim na minha cara. É isso, eu queria... Esse livro não está no Brasil ainda, mas com certeza ele tá na Amazon Books, etc. Vale a pena ler. É isso, vamos tentar daqui a pouco torcer lá para alguém cair, alguém tirar o cara de lá, e que o coronavírus não seja tão terrível quanto está parecendo que vai ser. E é isso. Falei demais, né? Valeu. Tô curtindo esse trabalho do Climatias aí todo dia, tá bom? E olha que tem um monte de live, um monte de coisa pra gente assistir, mas eu tô achando bem legal esse trabalho. Parabéns. Valeu. E sexta-feira... Sim. Ups. Tem lá o Tanino, é um projeto meu, do Thomas Ares, do Guisado e do Pedro Dantas, que está saindo nas redes, nas plataformas digitais. Valeu, brigadão.
O Tanino já saiu, o Maurício falou mais do que dava, mas enfim, tudo em cima. Bom dia, até amanhã.